Muito obrigado por nos atender, presidente. E a gente gostaria que o senhor fizesse já uma relação 2014, 2015, expectativa da Confederação, dos municípios, pelo que o senhor conversa com os prefeitos. Enfim, muito bom dia e obrigado por nos atender a Rádio Rural de Concórdia. Eu que agradeço. Bom dia a ti, a todos os ouvintes dessa importante região e dessa rádio também bastante ouvida, né? Para nós é uma alegria muito grande poder estar conversando, dialogando contigo mas eu digo que dialogamos contigo com toda a comunidade que nos ouve. É importante a imprensa e principalmente a rádio, que tem um poder muito grande de inserção, ou seja, de penetrar nos lares, no automóvel, enfim, onde você está trabalhando, porque nos permite dizer alguma coisa em relação às prefeituras, que é onde o cidadão, mais ou menos, onde ele mais demanda. Então a rádio é importante, ajuda a fiscalizar, mostrar essa realidade. E aí a pergunta que tu me faz é uma pergunta bastante ampla, eu não teria assim, a princípio, talvez nem por onde começar, porque os assuntos e os problemas são tão grandes, e quando eu falo no problema da prefeitura, eu não estou falando do problema do prefeito e da prefeitura em si, eu estou falando do cidadão que mora, porque há uma coisa que todo mundo, ninguém, vamos dizer assim, nega, é que cada um de nós, o cidadão brasileiro, os 202 milhões de brasileiros, todos eles nasceram, vivem ou viveram e morrem no município. Então, nasce, vive e morre no município. Produz o PIB, o Produto Interno Bruto, que é toda a riqueza nacional, também é produzido no município. O próprio cidadão esse que produz, que vive ali, ele vai num escritório, ele mesmo faz uma guia e recolhe os impostos. Aonde? Num banco que tem ali ou próximo dali, recolhe os impostos. E ele também demanda ali, ele quer saúde, porque ele paga impostos, ele precisa de saúde, ele precisa de educação, precisa de assistência social, precisa que a estrada esteja arrumada, precisa de segurança, precisa de saneamento, enfim, é uma gama bastante grande de demandas que tem. E aí, como o cidadão paga os impostos, o cidadão às vezes não separa para quem que ele está pagando, até porque a maioria é imposto indireto. Agora mesmo nós estamos aí discutindo, vocês já falaram muito aí na rádio, na reintrodução de cobrança da CID. Isso para o ouvinte pode soar assim uma coisa, o que é CID, né? Contribuição de incidência no domínio econômico. É um valor agora que eles vão reiniciar com 14 ou 15 centavos por litro de gasolina e óleo diesel. Então, se o litro está 3, ele passa para 3,20, 3,15. Né? Esses 15, 20 centavos vão dar alguns bilhões durante o ano. E essa contribuição ela vem embutida no preço da gasolina. Então, tu abastece, tu não viu, sabe? Aumentou a gasolina. Mas tu não sabe por quê, então, o cidadão, eu estou falando. E isso vai parar nas mãos de quem? É do prefeito? É do governador ou é da União? Vai tudo para a União, para o governo federal. Para quê? Para fazer estradas. Aí quando você se desloca, às vezes, tem pedágio para pagar. Então, o pedágio é uma outra tributação. Quer dizer, tu paga para fazer manutenção de estrada e depois tu não tem, tu ainda tem que pagar pedágio. Eu estou dando um exemplo, assim, num universo muito grande. Então, isso se reproduz em tudo. Como é que é a saúde? Você conhece o posto do município, posto de saúde ou o hospital local. Agora, quando você precisa uma consulta adiante, né, consultar um médico, precisa fazer um exame, isso é remetido, talvez, às vezes, se o município tem um município mais desenvolvido, tem hospital ali, tem exames ali, agora, se não são referência, ou vai mandar para Chapecó, ou Joinville, ou Florianópolis, ou Lages, enfim, vai mandar para um município maior, ou até os pequenos, os menores, têm também alguma estrutura. Aí aquilo entra naquele círculo todo. E quem é que paga tudo isso? O cidadão estava lá batendo e está batendo na prefeitura. Aquilo que eu digo, ele demanda na prefeitura, ele não conhece os outros. Ele sabe que tem um governador no estado que mora lá em Florianópolis e que governa de lá, um secretário da saúde. Pelo que eu estou entendendo um pouco, senhor presidente, os municípios têm muitas responsabilidades e pouca independência. Exatamente, financeira, né? Porque você quer creche para o seu filho, né? Quanto é que custa a creche? Quem é que financia essa creche? É o exemplo comum que tu dá a seguida, eu dou, quer dizer, não há almoço grátis, alguém tem que pagar o almoço, não existe grátis, alguém está pagando. Então, como é que tu faz tudo? Como é que tu atende isso? Então, o cidadão, ele não conhece os outros, ele não conhece os entes abstratos que estão no andar de cima, eu digo que é o Estado e a União, ele conhece, é o município. Só que o município de Concórdia, no caso, fica com 16% de toda a arrecadação que eu diria disponível, porque a receita corrente líquida é outro conceito, aí é um pouquinho mais, 16%, 25% fica com o Estado e 59% com a União. Então você bate ali no município, ali é que tem mais transparência. Então as prefeituras entraram num parafuso tal, por essa falta de respeito federativo, e quando eu digo isso eu não estou falando do Sarney, do Collor,
Fernando Henrique, do Lula, da Dilma. Estou falando da estrutura de governo, seja o partido que estiver lá. Eu falei Sarney, PMDB, Fernando Henrique, PSDB, Lula, PT. Qual é a diferença de um do outro? Em termos de gestão, em termos de federação, em termos de saúde e educação. É a mesma milonga, só que eu não vou culpar Dilma ou Lula. É o Congresso, é o teu deputado federal, o deputado, o teu senador que vota isto lá. Entendeu? Eles votam. Há um processo de participação do Executivo e Legislativo. Então, o que acontece? Vamos discutir educação, se tu me perguntar, eu fico um dia inteiro falando sobre o piso do magistério, que está aumentando agora em janeiro 13%, que aumentou 92% em 5 anos, enquanto a inflação foi 30%, o INPC foi 38%. Como é que um prefeito vai conseguir pagar? Ele quer pagar um piso, mas como é que paga? Não existe forma de pagar. Como é que ele vai fazer outra creche? Se o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, que quando eu começo a falar nesses termos, talvez 99% não sabe o que eu estou falando, não que eu saiba mais ou não, mas é um fundo que funciona no caso de Santa Catarina e Florianópolis, no Banco do Brasil, que é dinheiro do governador e dos prefeitos. Não tem um centavo do governo federal no ensino básico de Santa Catarina, que pega creche para escola fundamental, segundo grau, EJA, excepcional, tudo está ali. Não tem um centavo, cara, no ensino fundamental de Santa Catarina. Então, como é que tu faz isso? Então, esse é o grande debate. Aí você pega saúde, educação, é o consumidor do crack, que depende da prefeitura, da internação, é a família que não está conseguindo mais suportar, é o amigo da família. E quem é que tem que olhar isso? Por onde é que entra a pasta da cocaína? Não é pela fronteira aí? Quantos municípios de Santa Catarina fazem fronteira aí? Entra a pasta da cocaína, não há fiscalização, dentro do Brasil, aí dentro do Estado, não há controle na venda do bicarbonato de sódio, por exemplo, ou da amônia, que compra em qualquer esquina, mistura com a pasta da cocaína, bota no fogo, esquenta aquilo, ferve, vira crack e já está dopado e já virou tudo. E quem controla isso? Onde é que tu acha que história é isso? É lá no governador, lá no governo federal ou é na prefeitura? É o ônus para o município. Tudo. Então, quando tu fala, isso aí, toda essa situação quebrou com as prefeituras. Lógico que eu não vou dizer que tudo que é prefeito tem perfeição na administração. Há muito erro de gestão também nos municípios. Mas eu estou te falando que enquanto não for enfrentado, então 2014 foi ruim, 2015 vai ser pior, 2016 pior ainda. Então não se espera em nada. Eu não sou pessimista, não estou aqui vendendo a imagem de destruição. Eu estou mostrando que o que tem, nem isso que tem está se conseguindo fazer mais. Paulo, para finalizar da minha parte, como é que é a relação entre a Confederação Nacional dos Municípios, e eu quero até trazer aqui para a minha localidade, o oeste e o meio-oeste de Santa Catarina. Os municípios procuram vocês procuram os municípios. Como é que essa relação precisaria ser fortalecida? Está boa? Como é que funciona? Em rápidas palavras, por favor. Olha, a maioria dos municípios, o prefeito de Santa Catarina, são filiados à nossa entidade. Contribui com ela um valor aí simbólico de R$700, 600 por mês, mas eu me ressinto muito. Santa Catarina, eu estou falando no seu conjunto, eu me ressinto muito porque era um estado muito aguerrido politicamente. Hoje, praticamente, os prefeitos, eu não sei se estão muito desmotivados, eu imagino por que é. Os prefeitos normalmente ficam olhando muito, se embaralhando com questões aí de leis locais, tudo, questões locais, e não tem nos apoiado muito em Brasília. Por exemplo, agora nós conseguimos um valor aí, aprovar 1% de aumento do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que Santa Catarina vai receber de agora em diante, desse ano em diante, aproximadamente 150 milhões de reais, os municípios, eu estou falando num item só. E praticamente foi não mais que 4, 5 prefeitos de Santa Catarina que foi para lá nos ajudar. Então, e é o dinheiro que vai vir permanente. Então, se nós tivéssemos participação, eu não estou culpando Santa Catarina, é um estado altamente responsável, de boa prática de gestão dos nossos prefeitos e prefeitas, mas politicamente está faltando mais empenho político para encaminhar as questões em Brasília. Enquanto eu estiver olhando aí para o dedão do pé local, cada vez vem mais situação mais complicada. Agora estão aprovando uma PEC lá no Congresso, os deputados aí de Santa Catarina junto, senadores, aliás, obrigando o município também a fazer segurança. Se nós não temos dinheiro para fazer a guarda municipal, cuidar da praça e do prédio da prefeitura e da Secretaria de Obras de uma escola, nós vamos fazer segurança com dinheiro da onde? Então é mais uma atribuição que vem. Os prefeitos de Santa Catarina e do Brasil, o dia que governassem, olha o que eu vou te dizer, o dia que eles cumprissem a lei e fizessem aquilo que a lei determina que o prefeito tem que fazer, todos estariam em situação tranquila, nenhum seria ficha suja. Todos estariam
com belas administrações. O problema é que o Estado e a União estão praticamente falidos. E tá aí todo mundo, não sou eu que digo. E aí, como não fazem praticamente mais nada, tudo passa para o município. Você vai fazer um Bolsa Família? Mas como é que tu acha que funciona o Bolsa Família? O governo federal colocou no orçamento em 3 linhas, destina-se 23 bilhões para o programa tal e tal. O que o governo mais fez? Nada. É a prefeitura daí que tem que ter o prédio, o local, assistente social, os funcionários, para poder fazer cadastro, para poder entregar o cartão, para poder atender a condicionalidade, saber se o aluno está dentro da sala de aula ou não, como é que comunica isso ou não. Quer dizer, quanto custa isso para a prefeitura? Agora, quem é que leva o nome? Todos os programas são assim. Se tu olhar, mas é bom, mas como é que tu faz? Bom é o céu, todo mundo quer ir para o céu. Mas como é que tu chega no céu? O problema está na política partidária também, né, presidente? Tudo tá. Tu viste que o ano, já podemos dizer, o ano retrasado, né? Em junho, as grandes manifestações populares que houveram, o que aconteceu ali, que é só tu interpretar. Está todo mundo saindo à rua, fazendo manifestações, significa o seguinte, é como se, um exemplo que eu vou dar, for caçar, tu viu, né, a perdiz cantar, mas tu não sabe onde é que ela está. Tu está olhando, tu vai botar um cachorro para levantar a perdiz, está ali. Então todo mundo está vendo. E os partidos, eu não estou culpando, mas os partidos é a causa principal, entende? Por esses acordos, olha como é que são montados esses governos, em nível federal, em nível estadual. Como é que é feita toda a repartição? Como é que é feito tudo isso aí? Enquanto não mudar, não tem solução para o cidadão.